Você pode dar um aleluia. Eu creio que o Senhor tem encontrado aqui neste lugar verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Eu creio que desde quando nós chegamos aqui, o Senhor já tem ministrado, através da palavra inicial, através dos louvores, e o Espírito Santo de Deus e o Senhor, Ele continuará falando aos nossos corações, que os nossos ouvidos possam estar atentos nessa noite, em nome de Jesus. Tem uma outra versão da NVI, dentro desse texto base, que está em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 13 e 14, onde no lugar de Ele nos libertou, diz assim: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. E quando nós vamos ali para o Antigo Testamento, nós vemos que na lei de Moisés havia a lei do resgate. Segundo essa lei, aquele que tinha uma dívida a ser paga e não tinha o dinheiro, entregava-se a terra, os filhos, tudo o que possuía, ao recebedor para poder quitar essa dívida. Assim, esse homem e sua terra e seus filhos pertenciam a esse recebedor. Logo, ele se tornava o quê? Escravo. Ele não tinha como pagar aquela dívida, então a sua vida, a vida dos seus filhos, as suas propriedades, as suas terras ficavam com aquele que era recebedor. Então ele ficava numa condição, aquele que entregava, né? Ficava numa condição de escravo. E aí, se ele tivesse algum parente próximo, esse escravo, se ele tivesse algum parente próximo, ele poderia ser resgatado por esse parente. Nesse caso, o parente pagaria todas as dívidas que ele tinha, e ao contrário do outro, que nós chamamos de recebedor, e que teve como escravo, né, aquela pessoa, esse parente tratava-o com o escravo, mas com amor, não lembrando da sua dívida e não tratando como escravo. Ou seja, ele era resgatado e salvo. Então, aqui nós temos três pessoas, vamos dizer assim, na lei de Moisés, nessa história. Aquele que é o recebedor, aquele que tinha uma dívida e o parente. Aquele que tinha uma dívida, como ele não poderia pagar, ele entregava a terra, os bens, as propriedades e os filhos a esse recebedor. E logo, aquele que devia se tornava escravo. Mas um parente poderia resgatá-lo se pagasse toda a dívida. Só que esse parente, pagando a dívida, não tratava como um escravo, como o recebedor. Ele, sendo parente, o amava, não lembrava mais da dívida e ele estava a salvo. Essa era a lei do resgate no Antigo Testamento, através, né, de Moisés. Lei estabelecida no Antigo Testamento, lei de Moisés. E nós vamos perceber que a Bíblia vai dizer nos Salmos 49, 7 e 8, que homem algum pode redimir seu irmão ou pagar a Deus o preço da sua vida, pois o resgate de uma vida não tem preço. Não há pagamento que o livre. De fato, na lei de Moisés existia a lei do resgate. Mas nós vemos aqui na palavra de Deus, nos Salmos 49, versículo 7, versículo 8, que não existiria um parente, não existiria uma pessoa que da nossa família que poderia pagar o preço que Jesus pagou por nós. Esse preço
que é preço de sangue, porque Ele nos deu a salvação. Quem nos resgatou foi o Senhor, através do sacrifício do Senhor Jesus naquela cruz, onde nós bem sabemos, onde nos primeiros domingos dos meses nós celebramos aqui na igreja como memorial, nos lembramos do sofrimento, do sacrifício e da morte do nosso Senhor Jesus e nos alegramos porque Ele sofreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Aleluia! Então nós fomos resgatados, nós fomos salvos através de Jesus. E que preço foi esse? Em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 18, diz, 18 ao 20, sabendo que não foi por coisas corruptíveis, como prata, como ouro, que fostes comprados, melhor dizendo, resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor a vós. Então nós entendemos, mediante a palavra de Deus, que Jesus, Ele nos salvou, que não havia um homem ou uma mulher, ou um parente nosso, ou um pai, ou uma mãe, que poderia se entregar em nosso lugar e que Deus pudesse aceitar. Mas como conhecemos no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus, Ele nos resgatou e o preço que foi pago foi preço de sangue, precioso sangue de Jesus. E eu tenho visto, amados, que o Espírito Santo de Deus tem ministrado nas nossas vidas, tem ministrado aqui nesta igreja, para que nós possamos lembrar, para que nós possamos valorizar o que Cristo fez por nós. Muitas das vezes nós estamos de forma mecânica, vindo aos cultos. É importante nós estarmos aos cultos, sim. É importante fazermos a obra, sim. Mas muitas das vezes nós estamos nos distraindo. Muitas das vezes nós nos esquecemos do real propósito, da razão, do motivo de nós estarmos aqui nessa noite, de nós estarmos aqui na presença de Deus. É uma dívida que eu e você não podemos pagar. Nós somos eternamente devedores. Mas pela graça que nos alcançou, aleluia, nós estamos aqui na presença de Deus. E o que eu e você estamos fazendo diante dessa verdade, diante desse encontro que fizemos? Estamos caminhando como cristãos? Estamos vivendo a nossa vida? Ou estamos compartilhando desse evangelho, compartilhando desse amor com os nossos familiares, na nossa casa, com os nossos vizinhos? Como nós estamos lidando diante dessas verdades da palavra de Deus, que Cristo, Ele sofreu por nós, que foi preço de sangue, Ele nos resgatou. E ainda no versículo 13, dentro da versão que nós lemos, revista e atualizada, diz: Deus nos libertou do império das trevas. Satanás é aquele que governa o reino das trevas.
Seu reino é um estado de rebelião contra Deus. O homem natural não pode se libertar consigo mesmo, a si mesmo, desse império. Ou seja, de nós mesmos não é possível nos libertar desse império das trevas, mas é através de Cristo. Ele nos libertou do império das trevas. Lá em Efésios, no capítulo 2, no versículo 1 ao 3, vai dizer assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, antes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, Ele nos libertou. Deus é o único que pode nos libertar. Deus é o único que pode nos libertar. Deus é o único que pode tirar essas amarras do vício na sua vida. Deus é o único que pode te tirar dessa escravidão do pecado. Deus é o único que pode te libertar. Ele é o libertador, Ele é o resgatador, aleluia, que invade a casa do valente, amarra-o, saqueia-lhe a casa e liberta os cativos de sua garra, como fala em Mateus, no capítulo 12, no versículo 28, no versículo 29. Eu não sei nessa noite quantos aqui ainda não conhecem Jesus, quantos aqui não tiveram um encontro com Ele, mas se Jesus não está habitando na sua casa, outro ser está habitando na sua casa, porque aquele que não está dentro do reino de Deus, o reino de luz, reino de justiça, tem o governo do diabo sobre a sua vida. E a palavra de Deus vai nos dizer que Ele nos libertou do império das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Ele nos trouxe para o reino do seu amor. Se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, se você ainda não conhece ao Senhor, o Senhor é aquele que tem o poder de te libertar, de te restaurar e de morar dentro de você. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O homem que antes estava na potestade de Satanás é agora transferido para outro reino, o reino de Cristo. Onde nós, quando estamos no reino de Cristo, nós já não somos mais escravos do pecado. Quando nós estamos no reino de Cristo, a culpa e a vergonha não estão mais sobre as nossas vidas, porque o Senhor Jesus, Ele nos purifica de todo o pecado. Ele remove aquilo que estava sobre nós, aquele jugo pesado que estava sobre nós. Jesus, Ele mesmo diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tirarei de vocês esse jugo pesado, mas colocarei sobre vocês o jugo suave e o fardo que é leve. Só em Jesus nós temos essa alegria, só em Jesus nós temos a libertação, só em Jesus nós temos e vivenciamos esse amor
e somos verdadeiramente livres. Aleluia. Ainda no versículo 13, ele nos transportou para o reino do seu Filho amado. Estávamos no império das trevas, na casa do valente, preso pelas correntes do pecado, cegos e oprimidos. Mas Jesus derrotou o valente. Aleluia. Saqueou o seu império e nos libertou. Aleluia. A palavra de Deus vai nos dizer que ninguém pode servir a dois senhores. Ou você vai odiar a um, ou você vai amar ao outro. Não se pode servir a dois senhores. Não tem essa, amados irmãos, de estarmos em cima do muro. A palavra de Deus nos diz é sim, sim ou não, não. O que passa disso é procedência maligna. Quando o Senhor ele nos tira do império das trevas, ele nos traz para a sua maravilhosa luz. Isso requer de nós que nós venhamos nos manter numa posição de busca, numa posição firme, dentro da decisão que foi tomada. Aleluia! Aquele que decide, aquele que aceita, aquele que reconhece Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida. Agora não é mais você que manda, não é mais o seu querer, não é mais a sua vontade, não é mais as suas ideias. Agora o que rege, o governo que está sobre a sua vida é o governo do Senhor Jesus, é a sua vontade, é a sua direção. Então, ou nós somos cristãos, ou não somos cristãos. Ou estamos no reino de Cristo, no reino da luz, ou não estamos. Não existe esse meio termo. Se alguém nessa noite se encontra em cima do muro, é tempo de se posicionar, é tempo de despertar, porque com Deus não se brinca. Não podemos servir a dois senhores, ou ama um ou odeia o outro. E esse texto ele vai dizer de uma forma muito específica que um senhor é o dinheiro. Não podemos servir a um e a outro, devemos servir a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, quando o Espírito Santo fala, nós devemos seguir. Eu não iria falar nada disso, dos dois senhores, mas o Espírito Santo que está aqui, o Espírito Santo que nos conhece, o Espírito Santo que governa sobre todas as coisas. Ei, a palavra de Deus diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Senhor é conhecedor do nosso coração, da nossa mente, da nossa motivação, da intenção do nosso coração. Não podemos servir a dois senhores. Não podemos servir as coisas do mundo e a Deus. Não podemos amar o dinheiro. Não podemos. A Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Sabemos que precisamos sim, trabalhamos, vivemos nesse mundo e queremos cada vez mais avançar, ter a condição e o dinheiro. O problema está no amor ao dinheiro, quando o dinheiro se torna um senhor na sua vida. Cuidado, os olhos de Deus são como chama de fogo. Às vezes a gente está caminhando na casa do Senhor e ninguém sabe, ninguém vê, porque o homem ele olha a aparência, mas Deus ele conhece profundamente o coração, as nossas entranhas do nosso ser. E eu creio que mediante essa palavra
e que o Espírito Santo está direcionando é que, às vezes, a gente pensa que vai passando dias e dias e pode continuar nessa posição de estar em cima do muro. Mas o Espírito Santo de Deus está dizendo nessa noite que não é eu e você que temos o controle do tempo. Na hora que o Senhor, Ele quiser puxar essa corda, Ele vai puxar. Mas enquanto Ele não puxa, Deus, Ele nos concede a oportunidade de se arrepender, oportunidade de se consertar, oportunidade de se alinhar com a vontade de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, amados. Será que nós vamos ter que, quanto tempo mais, quantos meses mais, quantos dias mais, e achamos na nossa presunção, na nossa falta de sabedoria, achando que nós temos esse tempo todo, achando que temos controle do tempo. O único que tem o controle de todas as coisas se chama o Senhor, se chama o Rei dos Reis, se chama o Senhor dos Senhores. Então o Senhor, Ele nos chama nessa noite a nos posicionar, a que possamos sair de cima do muro e que venhamos entrar neste ano, em 2025, dizendo: Senhor, eu quero me alinhar com aquilo que o Senhor já tem falado há dias, que o Senhor já tem falado há meses, para eu fazer, para eu posicionar, para eu mudar. Aleluia! Que nessa noite seja uma noite de despertamento para a vida da igreja. Eu peço ao Senhor da glória, porque nós não temos o poder de salvar ninguém, nós não temos o poder de convencer ninguém, mas o Espírito Santo de Deus que está aqui, é Ele que nos convence. É Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, nessa noite, se posicione. Mas você diz: eu tenho pouca força. Aí você diz: mas eu não consigo. Mude essa palavra, irmão. Irmã, mude essa palavra. Muda esse disco. Sai dessa murmuração. Eu não consigo, eu não vou anudar. Ai, é muito difícil. Nós precisamos mudar. Eu sempre penso nesses exemplos de coisas que nós queremos. Quando a gente deseja algo, quer conquistar algo, a gente acorda cedo, né? Se não tá trabalhando, você vai em busca do trabalho, você compra, você se esforça, você faz hora extra, porque você tem aquele objetivo de comprar algo, de realizar algo. E nós precisamos colocar essa vontade também para as coisas espirituais. Nós somos cidadãos dos céus. Somos cidadãos dos céus. Nós estamos na terra, mas não pertencemos à terra. Nós somos cidadãos dos céus. E eu tenho percebido que o adversário, ele vem com as suas distrações. E aí, essa pregação, essa palavra, como nós temos ouvido, como o bispo mesmo comentou, de Hebreus, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pastor patriota que trouxe essa palavra que também nos marcou. O Espírito Santo de Deus está falando à igreja. E precisa reacender no nosso coração essa chama, a chama do primeiro amor, de quando nós tivemos esse encontro, dessa disposição. Eu tenho pedido a Deus: Senhor, eu quero ter fome e sede de Ti. Eu quero ter fome e sede de Ti.
Eu não posso, Senhor, eu quero fluir na tua presença. Eu não posso, Senhor, ficar de forma mecânica, eu não posso, eu quero fluir. Eu não quero que o amor venha diminuir, mas que ele venha crescer. Porque o Senhor me amou, eu só amo porque Ele me amou primeiro. Aleluia! Então me encha do seu amor e da sua graça. Aleluia! Deus abriu os nossos olhos, soltou as correntes, abriu os portões e Ele nos fez sair para uma nova vida. Há uma nova vida em Cristo. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Há um teólogo que vai dizer que foi um translado da escravidão para a liberdade, da condenação para o perdão, do poder de Satanás para o poder de Deus. Deus nos redimiu por meio do seu Filho. Deus nos comprou. E agora nós somos propriedade de Deus, como a palavra do Senhor vai dizer, que nós somos nação santa, sacerdócio real, propriedade exclusiva de Deus. A nossa mente, o nosso coração, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito pertence ao Senhor, aleluia! Então isso quer dizer, amados, que não vive mais nós mesmos, mas Cristo vive em nós, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Somos de Deus por direito de criação, porque Ele nos criou, e por direito de redenção, pois Ele nos comprou com o sangue de Jesus. Não pertencemos mais ao império das trevas, nem somos de nós mesmos, somos propriedade exclusiva de Deus, entende? Somos propriedade exclusiva de Deus. O seu corpo não pertence a ti, lemandarabasubdeca. Teu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Meu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Em uma mesma casa não pode habitar dois senhores. Aleluia. Oh, aleluia. Longe de vós toda amargura, longe de vós toda ira, longe de vós toda sujeira, longe de vós toda prostituição. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Casa adornada, casa limpa. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente se debaixou de que ele manda rabaixar de cai. Ele manda rabaixou de cai. Meu Deus. Oh, até quando? Até quando? Até quando? Até quando? Lemanda rabaixou de calamandarace. Oh, aleluia. Deixai-vos o pecado dominar. Lemanda rabaixou. Amados, todos nós somos pecadores. Todos nós. O Senhor, quando Ele nos resgata do império das trevas e nos traz para a sua maravilhosa luz, o reino do seu amor, Ele vem com o teu sangue sobre as nossas vidas e aplaca, o sacrifício de Jesus aplaca a ira de Deus, porque Deus é amor, mas Ele é Deus de justiça e é Deus que é fogo consumidor. Então, todas as vezes que a gente entra na presença do Eterno, quando o Senhor olha para nós, Ele vê o sangue do seu Filho sobre as nossas vidas. E é através desse sangue que nós somos justificados. Aleluia. Mas isso nós recebemos
mas conhecendo a palavra e caminhando, nós não podemos abrir precedente para viver uma vida de pecado. O nosso templo e o nosso corpo é do Senhor Jesus. O Senhor me trouxe aqui na minha mente. Muitas das vezes nós fazemos propósito para comprar um carro novo, para comprar uma casa própria, para bens materiais, para que aquela porta da faculdade se abra. Mas nós não fazemos um propósito dizendo: Senhor, eu quero me livrar desse pecado que está me escravizando dia e noite. Senhor, eu quero me livrar disso. Eu não quero mais viver isso na minha vida. Nós não fazemos. Nós não fazemos isso, amados irmãos. Mas nessa noite, o Espírito Santo de Deus, Ele está nos despertando, porque não podemos caminhar mais da forma como nós temos caminhado. Vai ser mais um ano dessa forma. Vai ser mais um ano onde está disponível para nós viver a plenitude do Espírito Santo, mais de Deus, poder de Deus, renovação, restauração, e aí a gente continua com aquele mesmo pecado, com aquela mesma atitude. É tempo de todos nós refletirmos. É tempo de todos nós nos analisarmos e falarmos com Deus: Senhor, eu quero me consertar. Senhor, o preço que tu pagou foi preço de sangue, preço precioso pela minha vida. Aleluia. Não pertencemos mais ao império das trevas, nem somos de nós mesmos. Somos propriedade exclusiva de Deus. O resgate pago por Cristo no Calvário nos redimiu e agora estamos quites com a justiça e a lei de Deus. Como Romanos 8:1 vai dizer, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa redenção implica em libertação da maldição. Gálatas 3:13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito aquele que é pendurado no madeiro. Ele também nos livrou da escravidão do pecado. Em verdade vos digo, está lá em João, no capítulo 8, 34 e 36, e todo aquele que comete pecado é servo do pecado, mas se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deus nos perdoou por intermédio do seu Filho. Além do resgate, do transporte para o reino de Cristo e da redenção, nós temos ainda o perdão dos nossos pecados. Nossa dívida foi paga, nossa culpa cancelada e a nossa justificação declarada. Por meio da remissão dos pecados, somos transferidos da posição de réus condenados para o status de filhos amados do Senhor. Você não entendeu? Nossa dívida foi paga. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nossa culpa cancelada e a nossa justificação declarada. Por meio da remissão de pecados, somos transferidos da posição de réus condenados para o status de filhos amados do Senhor. Nós somos filhos de Deus. Cadê os filhos e as filhas de Deus aqui nessa noite? Você pode glorificar o nome do Senhor, você pode agradecer ao Senhor. Senhor, eu faço parte do reino do seu amor, eu faço parte desse reino de justiça, e agora, Senhor, eu quero levar sim a tua palavra. Eu preciso evangelizar, eu preciso, Senhor amado, falar desse amor que me alcançou. Passa-se o tempo, passam-se os anos, mas a palavra de Deus, ela
Então que nós possamos, aleluia, levar essa palavra e que outras vidas venham ter um encontro com Jesus. E se há alguém aqui nessa noite que ainda não se rendeu, você tem a oportunidade. O Senhor Jesus é aquele que pode te resgatar do império das trevas e te transportar para o reino do seu amor. Basta você abrir o seu coração, aleluia, e dizer: Senhor, eu quero, aleluia. Continuamos pecadores, mas agora pecadores redimidos. Por meio de Cristo, através da confissão, podemos receber constantemente o perdão e a restauração. Nós saímos dessa condição de escravos do pecado. O Senhor, Ele nos transporta para o reino do seu amor. E agora nós somos pecadores redimidos. Aleluia. Se alguém tem pecado, né, nós vamos diante o quê? Do Pai. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Porque todos os dias erramos, todos os dias pecamos, seja por pensamentos, por palavras, mas nós temos o advogado que é Jesus. E podemos nos achegar diante dele em arrependimento e pedir: Senhor, restaura. Senhor, eu não quero mais ficar cometendo esse pecado. Senhor, me purifica. Senhor, me transforma. Senhor, me liberta. Amém? Glória a Deus. Agora, amados, já estou finalizando. Diante de todas essas verdades que nós ouvimos da palavra de Deus, eu quero falar a respeito da obra que Ele nos confiou. Dentro do versículo do texto base, nós vimos o que o Senhor Ele fez por nós, e o Espírito Santo continuou aqui ministrar sobre a questão de dois senhores. Mas diante disso, da obra que realizamos, nós não podemos pagar o que Cristo fez por nós. Nós somos eternamente devedores. Nós realizamos a obra de Deus porque, primeiramente, nós somos salvos. É um resultado. A gente não faz a obra para ser salvo. É porque nós somos salvos, é que realizamos a obra do Senhor. É que trabalhamos para o Senhor. Amém? Glória a Deus. Quando eu falo fazer a obra do Senhor, quer dizer trabalhar para Ele, com o dom, a capacitação, a habilidade que Deus concedeu a cada um de nós. E Coríntios vai dizer que é o Espírito que derrama sobre a igreja, como lhe apraz o dom, para ser exercitado aqui no corpo, na igreja. E podemos cuidar de vidas, aconselhar, pregar, louvar, evangelizar, acolher, ornamentar, limpar. Amém? Apoiar. E nessa noite, eu quero apresentar 3 grupos para vocês. Prestem bastante atenção. Então, recapitulando rapidamente, nós vimos aquilo que o Senhor Ele fez por nós. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Somos salvos, somos libertos e estamos aí na caminhada. Mas diante dessa verdade, porque nós realizamos a obra, porque nós somos salvos. Nós vemos na igreja, aqui não, só nos Estados Unidos, 3 grupos. Os que acham que estão fazendo muito, estou falando da obra de Deus, de trabalhar para Deus. Os que acham que estão fazendo muito, que dizem: eu faço, eu estou, eu digo, eu. E agem como se Deus tivesse que fazer o que eles querem. Esse grupo é dos que trabalham, mas o eu não quer morrer. Sua intenção e a sua motivação estão fora
da palavra de Deus. Então, esse é o primeiro grupo. Primeiro grupo, os que acham que estão fazendo muito. Você pode repetir comigo, por favor? Primeiro grupo, os que acham que estão fazendo muito. Então, esses trabalham, mas é o eu, e a sua motivação e a sua intenção está fora da palavra de Deus. O segundo grupo, os que acham que não precisam fazer nada. Os que acham que não precisam fazer nada. Você pode repetir comigo, por gentileza? Os que acham que não precisam fazer nada. Que a sua presença já basta no culto. E diz, o Senhor conhece o meu coração. E é verdade. O Senhor conhece seu coração, conhece sua mente, conhece sua vida, conhece o seu ser, conhece seu pensamento. E que você não trabalha para o Senhor, e que você não faz a obra de Deus, porque não quer abrir mão de algo pessoal, porque não quer abrir mão da sua vontade. Você não está disposto e vive dando desculpas. Esse é o segundo grupo. E eu quero que você pense por um minuto. Será que eu estou no grupo os que acham que estão fazendo muito? Ou o grupo os que acham que não precisam fazer nada? Para pensar. É a gente pensar. Agora, eu tenho uma notícia para você. Nós não podemos estar nem no grupo 1 e nem no grupo 2. Dos que acham que estão fazendo muito, e é o eu, trabalho, mas com motivação errada. Ou no segundo grupo, do que não faz nada. Todos nós precisamos estar nesse terceiro grupo. Os que entendem que a salvação vem de Deus. Que Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu amor e da sua justiça. E que por causa do sacrifício de Jesus, a sua graça, a sua misericórdia, eu dou uma resposta. Qual é essa resposta, amados? Alguém arriscaria? Qual é essa resposta que eu dou? Oi? Não ouvi. Gratidão ao Senhor. Sim, o irmão falou. Gratidão ao Senhor. Mas tem mais algo. Tem algo a mais que nós fazemos. Eu dou uma resposta para aquele que tanto me amou. Sou grato, sim, mas faço a sua obra. Mesmo quando eu me decepciono com pessoas, ou quando eu erro também com as pessoas. Por quê? Eu vou continuar fazendo a obra. Porque quem me salvou não foi homens. Quem nos salvou, igreja, não foi homem, não foi mulher, não foi líderes. Quem nos salvou foi o Senhor, aleluia. Aquele que me amou primeiro e que confiou nas minhas mãos uma obra para realizar. É por Ele que eu vou fazer. É por Ele que eu vou fazer. Todas as vezes que você se decepcionar. E eu não digo que é fácil, não. Tem uma caminhada aí de, não posso falar a idade, mais de 20 anos na presença do Senhor. E a gente se decepciona, a gente também erra. Mas o que nós estamos fazendo diante disso? Precisamos nos consertar e continuar caminhando. Continuar olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Precisamos continuar fazendo aquilo que o Senhor confiou. O Senhor confiou as nossas mãos para fazer. Esse grupo que todos nós precisamos estar inseridos é aquele que entende que é participante de uma igreja, no qual o Senhor te plantou para que você possa frutificar e fazer
a vontade de Deus. Amém? Os irmãos estão entendendo? Glória a Deus. Então, amados, não há desculpa. Eu não sei em qual grupo você está inserido nessa noite, mas o grupo que eu e você precisamos de estar é aquele que entende o que Cristo fez por nós. E como resposta àquilo que Ele fez ao amor, eu vou me dedicar, eu vou fazer a obra assim. Olha, a Bíblia vai dizer que os brancos, né, a seara é grande, mas falta os trabalhadores. Já estão prontos aí para a ceifa, mas onde estão os trabalhadores? A nossa recompensa, ela vem do Senhor. E não adianta nós darmos desculpa, mas é isso, Senhor, mas é aquilo. O Senhor nos chama para servir. O Senhor nos chama para fazer a sua obra. Sei que muitos de nós fizemos muitos planos para 2025. Temos profetizado que será um ano abençoado, amém? Eu tenho profetizado, vai ser um ano de colheita, em nome de Jesus. Mas as coisas não mudam quando a gente continua com as mesmas atitudes, fazendo as mesmas coisas. Como nós vamos obter um resultado diferente se nós continuarmos fazendo as mesmas coisas? Tendo as mesmas atitudes, com as mesmas ideias, com as mesmas desculpas. Se nessa noite você se identificou que está no grupo 1, dos que acham que estão fazendo muito, ou no grupo 2, dos que acham que não precisam fazer nada, tome a decisão correta e acerte o seu caminho. Trabalhe para Deus com todo o seu amor, sua alegria e devoção, com a motivação certa. Tudo é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Quer comamos, quer bebamos, tudo é para a glória de Deus. O operar e o efetuar vem das mãos do Senhor. Com alegria, com devoção, com a motivação certa, sendo agradecido por tudo que Ele fez por nós. Jesus é o motivo da nossa canção e a razão de tudo o que fazemos. Sem Ele, nada podemos fazer e realizar. E se não fosse Ele, não teria motivo e de nenhuma forma estaríamos aqui reunidos nessa noite. Vocês não ouviriam essa palavra. A condenação era eterna. Não teríamos esse momento de comunhão. Não teria razão de estarmos aqui. Tome a decisão certa hoje. Dê essa resposta a Deus. Essa resposta, ela é individual. O seu pai não pode dar por você, a sua mãe, o seu filho e a sua filha. Ela é individual. É você e Deus. Dê a resposta certa nessa noite. Endireita o caminho e sirva a Deus com todo o amor e a alegria. Que Deus abençoe a todos e que o Espírito Santo de Deus continue a falar aos nossos corações. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Que bênção. Deus seja louvado, né? Que fui muito abençoado pela sua palavra, muito rica. Quantos foram abençoados aqui, pode dizer amém? Eu falei aqui um tempo atrás, para mim, primeiramente, que o grande problema da igreja qual é, gente? Quem se lembra? Ninguém se lembra, né? É ouvir e não praticar. O grande problema da igreja não é outra coisa. Nós ouvimos e não praticamos. Quando a gente não pratica, a palavra não tem poder. E aqui estão os pastores, conforme a palavra que a nossa diaconisa pregou, eu senti no coração de ungir você, para que Deus possa libertar, para que Deus possa tocar em você de uma forma especial.
Eu vou te dar a bênção final e aqueles que quiserem receber oração. Pastor, fica lá na ponta, lá, ó. 2. Cadê o pastor Wilson? Óleo. Tem. Ficamos de pé, por favor. Coloque a mão sobre o seu coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que haja paz na sua casa, que haja paz no seu trabalho, que haja paz na sua mente, que haja paz no seu coração. Vão em paz, uma semana muito abençoada. Aqueles que desejam ser orados, ungidos por Deus, vem aqui e saia louvando